Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o professor Igor Belo. De antemão já agradeço por você estar aqui assistindo esse vídeo, né, querendo aprender um pouquinho de biologia. Você que já é formado, que está tentando fazer aí um outro vestibular, uma outra graduação, você que está no seu ensino médio, aí, primeiro, segundo, terceiro ano, sempre vai ter alguma coisa boa e proveitosa para você quando a gente começa a resolver questões, né? Então a ideia realmente a gente se debruçar sobre o item. Hoje eu vou resolver aqui essa prova do Exame Nacional do Ensino Médio de 2020, que foi aplicado no ano de 2021 por conta da pandemia, né? Houve um atraso nessa aplicação aí da prova. Tivemos diversas questões de biologia, então a ideia é a gente conseguir resolver isso. Eu vou resolver umas 6 questões agora, no outro vídeo eu faço outras 6, depois eu finalizo com mais umas 6 ou 7 questões. Vou parcelar em 3 vídeos, porque senão fica muito extenso, né? Esse vídeo aqui, inclusive, já vai ficar grande. Então, quando a gente faz questão, galera, a gente começa a errar e a gente vê onde que a gente está errando, qual é o raciocínio que a questão utilizou. E, assim, somente resolvendo os itens e fazendo um paralelo com a parte teórica é que a gente começa a pegar um know-how para a gente enfrentar os próximos concursos, tá? Mesmo eu sendo professor de biologia, conhecendo bastante coisa, até hoje eu tenho dúvida em questão. Então, né, imagina uma pessoa que está tendo que ver química, literatura, inglês, espanhol, geografia, história. Então são muitas matérias aí para um aluno conseguir dominar para fazer o Enem aí, pelo menos o próximo. Fora os outros vestibulares estaduais, né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos a UERJ, enfim, no Ceará, Universidade Estadual do Ceará. Então, realmente o aluno tem que ficar sempre antenado. Em São Paulo nós temos a FUVEST, um dos vestibulares mais difíceis aí. Então, quando a gente começa a se debruçar sobre os itens, a gente consegue aí ter um pouco mais de conhecimento, um ganho um pouco maior aí no nosso aprendizado. Beleza? Então se inscreva no canal aí, clique no joinha. Se você não gostar também, pode reclamar aí depois, que a gente vai tentando aprimorar sempre. Tranquilo? Então vamos resolver o caderno azul, que foi o segundo dia aí de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio. E nós vamos começar, né? Nós temos aí um bloco de ciências da natureza e suas tecnologias, que vai da questão 91 até a 135. E aí nesse universo eu vou tentar explicar para vocês as questões que foram ali da biologia e o que importa para a gente, né? Vamos começar pela 92, que diz o seguinte, ó. A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida. Olha aqui, ó, fazendo o quê? Substituindo os polímeros convencionais por polímeros que são o quê? Biodegradáveis. E aí ele vai falar o seguinte, ele vai perguntar para o candidato, esses polímeros, quais polímeros que ele está se referindo? Quando ele fala esses polímeros, ele está se referindo a esses polímeros aqui, ó, os biodegradáveis. Esses polímeros eles têm grandes vantagens socioambientais em relação àqueles polímeros que são o quê? Convencionais. Por quê? É a pergunta. E aí, por que você acha que um polímero biodegradável ele acaba sendo mais vantajoso dentro de uma perspectiva socioambiental do que um polímero convencional? Deixa eu explicar para vocês. Isso aqui leva um pouco de química, tá? Olha só. Eu não sei se vocês sabem, mas um polímero ele é formado por monômeros. Então eu tenho assim, ó, monômeros, que são unidades, são cadeias carbônicas bem menores, e essa união de cadeias carbônicas menores, eles vão dar origem aos polímeros. Ok? Eu não vou trabalhar a química aqui, mas, por exemplo, ó, quando eu faço uma dupla com carbono aqui, né, e complemento aqui com hidrogênio, ó, por exemplo, estou dando só uma palhinha aqui, tá? Essa estrutura aqui, ó, é um monômero. Quando eu somo milhares disso daí, né, eu passo a ter os polímeros. Então, por exemplo, uma garrafa PET, existem vários tipos de polímeros, tá? Não vou entrar aqui, polipropileno, enfim, não vou ficar especificando. Mas tem garrafa PET, aquele copinho de plástico que a gente usa nos aniversários, né, aquele copinho de 200 ml para tomar refrigerante.
né? Então também aquilo ali é um polímero. Então quando a gente vai jogando isso fora, saco plástico de mercado, né? Polímero convencional. Então quando a gente joga esses itens fora, eles levam muito tempo na natureza para serem degradados, às vezes 40, 50 anos, dependendo do polímero. Como existe agora uma preocupação socioambiental, eles vieram com esses polímeros aí biodegradáveis. Por que eles são biodegradáveis? Porque através dos fungos, né, e através das bactérias, esses novos polímeros biodegradáveis, eles vão ser aí totalmente recicláveis, né? Então o tempo útil que esse produto vai estar na natureza, esse tempo de degradação vai ser bem mais rápido. Então, enquanto um polímero convencional leva aí 40, 45 anos, 50 anos para se deteriorar pela ação dos micro-organismos, a ação da natureza em cima deles, certamente um polímero biodegradável com a atuação de fungos e bactérias, ele vai se deteriorar muito mais rapidamente. Não sei se vocês sabem, hoje as sacolas de mercado já são biodegradáveis. Hoje você já tem, muitas vezes você vai numa cafeteria, o copinho do café ele já é de polímero biodegradável para quando você jogar fora no lixo, aquilo ali ser mais rapidamente deteriorado, tudo bem? Pela natureza. Então, quando ele pergunta para você em relação a essa vantagem socioambiental do polímero biodegradável com o convencional, o Enem pediu para você marcar basicamente esse gabarito aqui, ó. É porque eles são degradados em um tempo bastante menor que os polímeros convencionais. Então, este passa a ser o gabarito aí da questão 92, tá? Letra D de dado do caderno azul. Beleza, galera? Não tem nada a ver com eles não serem tóxicos, não precisar ser reciclado, não causar poluição ambiental quando descartados, ou então falar em apresentar propriedades mecânicas semelhantes aos convencionais. Não tem nada a ver com isso. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Olha a próxima. 94, não, 95. Ó, essa questão 95, cuidado. Essa questão 95, estamos falando do Enem de 2020. Ela caiu de uma forma muito parecida no Enem de 2018. Foi basicamente uma questão que trabalhava com o aluno um conceito aí até de corredores ecológicos, tá? Então eu vou explicar um detalhe aqui para vocês antes da questão, que quando a gente for ler, você vai ter um pouco mais de facilidade. Olha só. Vou chegar a questão aqui pro lado. Vou ficar com esse espaço em branco aqui. Imagina a seguinte situação. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, na cidade do Rio de Janeiro, tá? Para quem conhece aí, você vai ter aqui, por exemplo, a Floresta da Tijuca. Vou dar um exemplo aqui, tá? Você tem a Floresta da Tijuca. E aí, vamos supor o seguinte, olha, a gente vai fazer uma obra, a gente vai construir ali a estrada que a gente chama aqui de Serra Grajaú, tá? Jacarepaguá. Para quem não é do Rio, pessoal, é uma serra que liga o bairro de Jacarepaguá ao bairro do Grajaú, sentido Tijuca, tá bom? Aí vamos supor, quando eu tenho aqui, eu tenho uma Mata Atlântica aqui, galera. Eu tenho um bioma chamado Bioma Mata Atlântica. Essa mata estava intocada, a gente chama isso aqui de Floresta da Tijuca, tá? Uma região aqui do Rio. E aí eu vou fazer uma obra e eu vou cortar toda essa cadeia montanhosa que é coberta ali pela vegetação. Eu vou fazer uma estrada aqui, ó, tá? No meio dessa mata, eu vou construir aqui, então, a famosa Serra Grajaú-Jacarepaguá. Galera, preste atenção, quando eu faço isso, você percebe que eu desmatei e eu passei com uma rodovia aqui, uma BR aqui, uma estrada aqui no meio? O que eu faço? Eu acabei pegando toda essa unidade e eu dividi aqui, ó, nesse canto. Eu passei a ter animais e vegetais aqui, por exemplo, nesse lado A, que agora eles estão separados dos animais e vegetais que estão aqui, ó, desse lado B. Isso aqui parece que não, mas causa um impacto ambiental grave, porque antigamente as populações ali de animais e vegetais estavam juntas, unificadas.
interagindo entre si. Quando tu passa a estrada no meio, você fragmenta. Se você for perceber, eu passei a ter um lado A, agora eu passo a ter um lado B, e você percebe que existe aqui um meio, que é onde está passando a Serra Grau de Jacarepaguá, e esse meio dividiu os dois lados. E aí, pessoal, o Enem está gostando de perguntar isso para o aluno. Olha só, quando você separa esses dois lados, você percebe, muitas vezes, que as espécies de animais e vegetais que estão no fragmento florestal A, muitas vezes, com o passar do tempo, eles nem conseguem mais interagir com os animais e vegetais do fragmento florestal que ficou do lado B. Como é que eu soluciono isso, hein? Como é que eu consigo fazer com que o lado A agora consiga se comunicar com o lado B? A gente vem aqui em cima, ó, e cria uma ponte. A gente faz um link. A gente cria o que a gente chama atualmente de corredores ecológicos. Quando a gente cria um corredor ecológico, eu permito que as espécies do lado A consigam ir para o lado B e as do lado B consigam ir para o lado A. Ou seja, gente, isso aqui foi importante, que até em 2018, quando isso caiu, era justamente sobre o corredor ecológico, e aí você percebe que quando uma espécie sai de um lugar para o outro, consegue transitar, um animal, por exemplo, ou uma semente de algum vegetal que possa ser transportado por algum animal de um lado para o outro, você consegue aumentar o que a gente chama de fluxo gênico, né? Aumentar o fluxo gênico. Porque o DNA do que está aqui consegue se comunicar com o DNA do que está lá. Uma espécie de um lado vai cruzar com a do outro. E assim vai indo e a gente mantém aí a nossa conservação naquele ambiente. Beleza? Então, com base neste cenário, nessa explicação, olha o que a questão trouxe para você. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Lembra que o Enem de 2018 caiu isso também. A gente vai chegar a corrigir essa prova ainda. A fragmentação dos hábitats é caracterizada pela formação de ilhas da paisagem original, circundadas por áreas transformadas. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Imagine que uma população de onças foi isolada em uma pequena mata. Elas se extinguiram mesmo sem terem sido abatidas. Diversos componentes da ilha de habitat, como o tamanho, a heterogeneidade, o seu entorno, a sua conectividade e o seu efeito de borda, eles são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. E ele vai falar o seguinte com o aluno, ó, uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende o quê? E aí, galera, o nosso gabarito, né, uma das medidas que vai auxiliar é justamente a construção aí dos corredores ecológicos, tá? É exatamente aquela explicação que eu dei. A partir do momento que você cria um corredor ecológico, você consegue conservar a biodiversidade, porque os animais do lado A e os vegetais muitas vezes vão conseguir se comunicar e interagir com os do lado B. Então essa ponte ajuda muito nisso. Eu vou até botar aqui no Google, olha que interessante. Vou até fazer essa busca aqui para vocês, eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu acho interessante trazer uma imagem, né, de um corredor ecológico, porque às vezes o candidato ele nunca viu isso, e isso pode dar um start para ele conseguir acertar a questão aí no Enem. E quando eu fiz um aulão no ano passado para o Enem, eu falei sobre isso e caiu também nessa prova do Enem de 2020. Né? Eu fiz essa aula no ano de 2020, para o Enem de 2021, não deu outra, caiu e graças a Deus muitos alunos acertaram. Então, ó, corredores ecológicos, se você colocar isso aqui ó, no Google e der um Enter, você vai perceber aqui nas imagens justamente essa ponte de ligação entre um fragmento, tá, e outro fragmento, principalmente aí vegetal, tá bom? Então olha aqui, ó, tá vendo essa ponte aqui onde está a mão do mouse, né? Ó, tá aqui, ó, corredor ecológico, a importância dos corredores ecológicos. Aqui você vê uma estrada passando e um corredor ecológico em cima. Isso é bem interessante.
tá? Sobre o efeito de borda, que a questão falou lá, deixa eu explicar um negocinho para vocês aqui, que quanto mais a gente se debruça sobre isso, é importante vocês começarem a ter uma ideia legal sobre isso e como que esse efeito de borda consegue impactar nas espécies. Olha que interessante, você entender. Imagina que eu tenho aqui, ó, uma região de floresta. Show de bola, até aqui tranquilo. Aí olha só, eu tenho vários animais aqui dentro, ó. Animais e vegetais interagindo aqui. Uns mais no meio da floresta, tá? Outros atuam mais na ponta. E pessoal, muitas vezes esses animais, esses vegetais, eles só se desenvolvem naquele local específico na floresta porque eles estão adaptados àquela condição. Então imagina, o grupo de animais e vegetais que, por exemplo, estão aqui, ó, nessa meiuca aqui da floresta, eles gostam daqui, da sombra. O sol está aqui fora, ó. O sol está aqui, mandando, por exemplo, os raios solares todos para cá. Mas aqui no meio tem árvores tão grandes, com copas tão grandes, que criam uma sombra. Então essa galera aqui do meio gosta de sombra. Vou te dar um exemplo, tá? Quem está aqui mais na ponta, ó, quem está mais na periferia dessa região, acaba sofrendo mais a incidência solar. Mas está acostumado, está tranquilo. Agora você imagina se eu chego aqui e falo assim, ó, galera do meio, espécie de animais e vegetais, eu vou cortar vocês daqui, tá? Eu vou ter que passar aqui, eu vou ter que construir uma estrada aqui no meio. Quando eu faço isso, eu acabo expulsando essas espécies que gostavam de ficar no meio da floresta e elas vão acabar vindo para as pontas. Ó, essas espécies que estavam no meio, elas vão ter que fugir um pouquinho para cá e fugir um pouquinho para lá. Elas não podem mais ficar no meio, porque no meio eu estou passando a minha infraestrutura ali, a minha nova rodovia, por exemplo. Quando isso acontece, olha o que aconteceu com essa floresta. Eu fragmentei ela de um lado, eu fragmentei ela do outro. As espécies que antes estavam no meio, elas agora tiveram que vir o quê? Para essas pontas. Quando elas vêm para essas pontas e o sol está lá tranquilo, essas espécies agora vão sofrer o efeito da incidência solar nesta borda. Por isso que a gente chama assim, ó, efeito de borda. Por quê? Porque agora, um vento, por exemplo, que antes entrava por aqui, não afetava tanto o pessoal lá do meio, por conta da própria constituição vegetal, agora esse mesmo vento, quando bater aqui, ele vai acabar afetando as espécies que ficaram nessa borda. A incidência solar pode mudar, o regime, às vezes, de água, de um rio, de um córrego, pode ser alterado. Então, as espécies sofrem o que a gente chama de efeito de borda. Tá? Isso é uma expressão que está caindo muito no Enem, então tem que ficar ligado nisso daí. Tá bom? Show de bola, mais uma questão muito interessante aí, né? Por isso que ele fala lá, ó, que diversos componentes da ilha, como o tamanho, como a heterogeneidade, o seu entorno, a sua conectividade e o efeito de borda, realmente são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Tem espécies que vão sofrer o efeito de borda e não vão conseguir aguentar, vão morrer, tá? Podem ser extintas e por aí vai. Tranquilo? Então essa daí foi uma questão muito boa, número 95. Vamos para 97. Olha só a questão 97. Faz o seguinte, ela fala o seguinte, deixa eu jogar para o lado. Eu acho que facilita aqui a visualização e eu aproveito e apago aqui aquela explicação. A 97 diz: grandes reservatórios de óleo leve, de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal há 150 milhões de anos. Então gravem, ó, eu estou falando de grandes reservatórios de óleo leve, que tem uma qualidade muito boa, e esse reservatório de óleo leve, ele produz petróleo. Galera, para quem não sabe, petróleo, galera, são cadeias
carbônicas. Claro, tem hidrogênio, tem outros compostos químicos lá, mas é uma cadeia carbônica, são cadeias carbônicas. Deixa eu melhorar isso daqui, tá? E todo mundo já deve ter ouvido falar em pré-sal também, né? Uma camada que fica aí aproximadamente de 5.000 até 7.000 metros de profundidade abaixo do nível do mar, né? Então é bem profundo, a gente consegue explorar um pouco de petróleo nessa camada do pré-sal. E aí ele vai falar o seguinte: a utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio em qual ciclo, hein? Qual é o ciclo que vai ficar afetado quando a gente mexe aí nessa camada do pré-sal, quando a gente mexe aí nesse recurso energético que é o petróleo? Galera, se eu estou falando de petróleo e você sabe o básico, que ele é composto de carbonos, você não pode afetar o ciclo do nitrogênio e nem vai afetar o ciclo do fósforo. O máximo que o aluno poderia ter dúvida aqui é no ciclo do carbono. Então tu tem que chutar ou a letra C ou a letra D. Agora, é o ciclo do carbono que vai ser afetado devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos lá no ambiente marinho, ou é o ciclo do carbono devido à liberação das cadeias carbônicas que estão aprisionadas abaixo dos sedimentos? Galera, o nosso gabarito aqui fica sendo a letra D. Por quê? Por que você vai ter esse problema aí dessa liberação das cadeias carbônicas? Porque a camada de pré-sal, pessoal, ela fica muito funda, tá? Quando a gente coloca, inclusive, isso lá no Google, se você for olhar aqui, ó, se eu escrever para você assim, ó, camada de pré-sal, e ver as imagens, você vai perceber que essa camada de pré-sal, ela fica muito lá embaixo. Olha aqui. Vou clicar aqui para vocês verem, né? Então, essa camada de pré-sal que está aqui embaixo, ó, olha lá, essas reservas estão localizadas entre 5 e 7 mil metros abaixo do nível do mar. Tá vendo? Então, olha lá, petróleo, olha aqui a palavra petróleo, ó. Camada de pré-sal, petróleo. Então, quando, por exemplo, a Petrobras vai lá e joga lá a sua tubulação toda para capturar esse petróleo do pré-sal, você vai acabar liberando essa cadeia carbônica que está aprisionada lá embaixo. Por isso que o gabarito é a letra D de dado. Tá? Uma questão muito boa. Isso envolve aí o que a gente chama de ciclos biogeoquímicos. Tá bom? É aquilo que a tia Tereza ensinou para você lá, ó, no CA. Ciclo da água. O ciclo do carbono. Aí, o ciclo do nitrogênio. Todo mundo já deve ter estudado isso. O ciclo do oxigênio. Como que esses elementos químicos, né, eles vão ali circulando no nosso planeta. Show de bola? Então nós temos aí, basicamente, o gabarito sendo a nossa letra D de dado. Show de bola? Então aqui, né, C errada, A errada e por aí vai. Beleza? Próxima questão, depois da 97, é a 101. Vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui na 101. Questão difícil, tá? Essa questão aqui foi um pouquinho difícil, mas dava para você pensar um pouquinho e depois do raciocínio a gente consegue matar a questão. Vamos lá. Uma população, ele chamou de momento A, então aqui, ó, eu tenho um momento A e uma população aqui, ó. Uma população, ela sofre um isolamento em duas subpopulações, que é um momento B. Então, olha para cá. No momento B, pessoal, eu já tenho aqui duas subpopulações, tá? Eu vou chamar aqui, ó, população 1 e aqui embaixo, população 2. Belo, que isolamento foi esse? É o isolamento I. Tá escrito, ó. Houve um fator de isolamento I. Cadê ele? Ele tá aqui, ó. Ele botou essa barra preta aí e chamou de fator I. Eu não sei o que aconteceu. Pode ter sido uma estrada, pode ter sido um prédio. Alguma coisa que construiu aí no meio acabou separando essa população A no momento B ali, né? 1 e 2. Tá bom? Aí ele falou lá, ó. Passado um tempo, atenção, ó. Passou um certo tempo. Olha a seta aqui, ó. Passou um certo tempo. Essas subpopulações, cuidado agora, apresentaram características fenotípicas e genotípicas que as distinguem. Passou a ser um momento C.
Opa! Então, no momento C, eu tenho agora, atenção aqui, ó, no momento C, eu tenho uma subpopulação com uma característica de aparência. Toda vez que você escutar a expressão fenotípico, eu estou falando de aparência. É a aparência daquela subpopulação. E a parte genotípica também está diferente. Quando eu falo de genotípico, eu estou falando que eu mexi aí, por exemplo, no DNA, né, na parte genética, nos genes dessa subpopulação. Ora, então no momento C, a partir desse momento, quem está em cima é de um jeito. Quem está embaixo é de outro jeito. Por que isso, Belo? Porque a questão está dizendo que eu tenho características fenotípicas e genotípicas que as diferem, né? Que as distinguem nesse momento C. Ou seja, uma espécie já não está, uma subpopulação já não está mais conseguindo ter conexão com a outra. Houve um distanciamento, um isolamento tão radical aí que, pô, as espécies chegaram até a ficar diferentes. Tá? A gente chama isso aí de especiação. Ele até disse, ó, que essa diferença, né, está representada na figura pelas tonalidades de cor. Realmente, se você for olhar aqui a galera que está no momento C, você vê que a cor é até cinza. E quem está no momento C embaixo, após o isolamento, está branquinho aqui embaixo. Tranquilo. Aí olha o que a questão faz. A galera que está cinza aqui em cima, ela, por exemplo, conseguiu se conectar com essa subpopulação aqui de baixo e ficamos aqui no momento D2. E essa subpopulação que estava embaixo, ela foi lá para cima e conseguiu se conectar com aquela subpopulação cinza C, só que ela ficou assim, ó, a C ficou aqui, né, cinza, e se conectou com essa daqui de baixo, então aqui no momento D1. E aí, a questão vai perguntar para você, olha, o posterior desaparecimento desse fator de isolamento pode levar aí, no momento D, a essas situações D1 e D2. Ou seja, quando você retira o isolamento, quando você apaga esse isolamento aqui, ó, aconteceu essa situação. As subpopulações, voltaram a se conectar nesses momentos D1 e D2. E aí a gente vai fazer uma análise. Ele disse, essa representação aí indica que nesse momento D, ou seja, o que aconteceu agora, qual é a análise que a gente pode fazer do momento D? Vamos lá? Letra A, em D1 ocorre um novo fator de isolamento geográfico. É isso, gente? Claro que não, né? Porque olha só, no momento D1, você não tem um novo fator de isolamento. O fator de isolamento ele foi extinto, ele terminou aqui, ó. Você começa com isolamento e depois a própria questão fala, olha, houve aí, ó, o posterior desaparecimento do fator de isolamento I. Se ele vai sumir com esse fator de desaparecimento, eu não posso dizer que no momento D1 você tem um novo fator de isolamento. Então, a afirmativa da letra A, ela é totalmente falsa. Olha a letra B. Ele disse que lá no D1 existe uma única população distribuída em gradiente. É isso mesmo? Nesse momento D1 você só está vendo uma única população ali? Não, eu estou vendo duas subpopulações conectadas. Então, a letra B de bola está também completamente errada. Olha a letra C. Lá em D1 ocorrem duas populações, ok? Separadas por um isolamento reprodutivo. Galera, essa é a nossa questão. Esse é o nosso gabarito. Por quê, Belo? Porque olha só, essa subpopulação aqui, ela tá cinza, ela se grudou ali com a subpopulação D, mas elas não têm mais conexão. Se elas tentarem aqui, ó, se reproduzir, simplesmente não vai acontecer. Se a gente pudesse usar um símbolo da matemática, né?
a gente poderia colocar assim, ó, não existe, né? Não tem como, galera. Tchau, não dá certo aqui. Por quê? Porque o isolamento foi tamanho que a subpopulação cinza não consegue mais dar liga com a subpopulação branquinha. Não vai ter mais uma geração futura, a gente não vai conseguir mais ter uma próxima linhagem. Está dando M aqui. Tranquilo? Então, realmente acabou acontecendo aí um isolamento reprodutivo entre elas. Olha a letra D. Lá em D2, coexistem duas populações. Ok. Com características fenotípicas distintas, ou seja, a aparência, o visual dessas subpopulações são diferentes, são distintas? Claro que não. Você queima aqui, ó, a letra D, porque não são distintas, são iguais. É só você olhar a coloração aí que o próprio enunciado te deu. E na letra E, ele disse que em D2 foram preservadas as mesmas características de aparência, as mesmas características fenotípicas dessa população original A. Pô, gente, não tem como. Se a população original A era toda branquinha, nesse momento D2 ficou cinza, como é que a aparência é a mesma? Como é que você tem a preservação das mesmas características fenotípicas? Isso não existe. Então, a letra E está completamente errada. Tá vendo? Então, com um pouquinho de calma e paciência, você tinha como matar essa questão 101 do caderno azul. Por mais que você ficasse na dúvida com a letra C, as outras eram bem absurdas. Então, é o nosso gabarito a letra C. Tranquilo? Vamos para 103 e 104, que aí a gente fecha esse vídeo. Essa questão aqui, 103, você tinha que ter um pouquinho de conhecimento de química. Mas vamos lá. O dióxido de carbono, que é o CO2, ele passa para o estado sólido, que é o gelo seco, a menos 78 graus Celsius. E ele retorna ao estado gasoso a uma temperatura ambiente. Olha agora, ó. Esse gás aí, ó, ele é facilmente solubilizado em água. Ou seja, esse CO2, se eu reajo ele com a água, tá, no estado líquido aí, e ele está dizendo que isso aí é facilmente solubilizado, ele está querendo dizer, olha, essa reação vai acontecer. Eu vou formar, por exemplo, ó, o H2CO3. Para quem não sabe, o H2CO3 é o ácido carbônico. Tá? Não estou nem preocupado aqui com o balanceamento da equação, tudo direitinho, mas enfim, é só para você entender direitinho aí que eu formo um ácido carbônico. E aí, pessoal, olha só que interessante. Lá na química, você aprende que o pH quer dizer potencial hidrogeniônico. Ó, P de potencial, H de hidrogeniônico. Ou seja, a quantidade de hidrogênio numa solução, ela pode ser medida. Ela varia de 0 até 14. Quando o pH está no 0, ou próximo do 0, a gente diz que esse pH é ácido. Quando está lá acima do 7, né, indo para a direção do 14, a gente diz que esse pH é básico ou alcalino. E quando ele está no valor 7, a gente diz que esse pH ele é neutro. Então vejam, se eu tenho um CO2 e ele reage com água e eu consigo formar um ácido carbônico, eu posso dizer que esse ácido vai ser formado nessa água, solubilizado em água. Então eu posso dizer que o pH dessa água vai acabar caindo, ele vai cair, ele vai tender a ficar mais ácido. Esse ambiente vai ficar mais ácido. Tranquilo? Então vamos pensar nisso. Aí vem a questão. Ele falou que esse gás é solubilizado facilmente aí em água, ele é capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da Terra e ele não conduz eletricidade. Aí ele vai falar, olha, esse gás também ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese, é verdade, as plantas fixam o CO2 e liberam o oxigênio, e nós pegamos o oxigênio e liberamos o CO2, isso é um ciclo, né? Aí ele vai explicar, ó. Após a fixação pelos organismos autotróficos, fotossíntese, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica. É verdade, quando eu respiro, eu puxo o O2, eu solto o CO2. Pode ser feito pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição ou por resíduos industriais, ou até mesmo aí, ó, pela queima de combustíveis fósseis e também queimadas. Apesar da sua importância ecológica, o seu excesso causa aí perturbações no equilíbrio ambiental. Então o Enem vem com um texto longo falando do CO2.
E aí ele vem, considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico dessa substância, ela irá afetar, ela afetará os organismos aquáticos em razão do quê? Ou seja, se eu tenho muito CO2 na atmosfera, eu vou afetar um organismo aquático. Por quê? Por conta dessa reação aqui. O CO2 reagindo com a água no estado líquido, que está lá no mar, nos oceanos, nos rios, vai formar um ácido carbônico. Então, ali a gente vai passar a ter um pH super ácido por conta dessa redução do potencial hidrogeniônico da água. Então, o pH da água, ele cai. Tá bom? Esse é o nosso gabarito, simples, não tem nada a ver com restrição de aerobiose, nada a ver com diminuição da emissão de oxigênio, limitação da transferência de energia e nem retração dos oceanos pelo congelamento do gás. Beleza? E para a gente fechar o nosso vídeo, nós temos a questão 104 que diz o seguinte, questão boa também, deu polêmica. Olha, grupos de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas aves aquáticas que são vítimas de vazamentos de petróleo. Eu acho que se eu botar uma imagem dessa, todo mundo já deve ter visto, né? Se eu colocar aqui, ó, aves e petróleo, vamos ver se vem alguma coisa. Todo mundo já deve ter visto aquela imagem triste, né, das aves que às vezes fazem aqueles mergulhos, né, pessoal, para tentar pegar ali um peixe. Elas ficam banhadas, né? Olha que tristeza, por todo esse petróleo, né? E muitas morrem porque elas não conseguem mais voar, vão acabar morrendo de fome. Esse petróleo fica impregnado ali nas suas penas. Tudo bem? É muito triste essas imagens. Inclusive, houve um grande derramamento de óleo no ano de 2019, ali, final de setembro, início de outubro, na região da costa do nosso litoral brasileiro. Tá? Então vamos lá. Essas aves, elas são lavadas com água e detergente neutro para a retirada completa do óleo do seu corpo e, posteriormente, elas são aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno ao ambiente ele não pode ser imediato, pois elas precisam ainda recuperar a capacidade de flutuação. E aí ele pergunta para o candidato, para flutuar, essas aves precisam do quê? Galera, questão boa. O gabarito é refazer essa camada de cera impermeabilizante das penas. Pessoal, as penas das aves, elas são compostas de ceras. Eu não sei se vocês sabem, as ceras, elas são ainda lipídios, né? Quando a gente estuda bioquímica, os lipídios, você tem ali os óleos, você tem as gorduras saturadas e insaturadas, você tem as ceras, tá? Você tem alguns hormônios, que a gente estuda alguns hormônios à base de lipídios. Então, isso é só para você entender que essas aves, né, elas têm nas suas penas ceras. E essas ceras ajudam muito na impermeabilização delas. Então, muitas vezes a ave toma uma chuva, tá lá na árvore, está tomando chuva. Essa cera serve para que a água da chuva bata nela, né? E aí aquela água desliza. Então, essa ave, ela não vai ter dificuldade de voar porque está chovendo, porque essa cera protege ela nesse sentido. Então, isso ajuda muito nessa questão da flutuação, inclusive nos oceanos, tá? Então, não tem nada a ver para flutuar, essa ave precisar restabelecer capacidade de homeotermia, substituir pena danificada, restaurar sua massa corporal ou recuperar o tônus muscular. Teve gente que marcou a letra A, teve gente que marcou a letra B, mas não tem nada a ver, é a questão da pena mesmo, tá? Ela tem que conseguir refazer essa camada de cera. Tranquilo? Vídeo longo, eu sei, mas é importante a gente mergulhar nessas questões do Enem de 2020. Vou fazer um outro vídeo aí para continuar comentando as questões. Tem uma muito difícil, uma questão bem difícil, que eu quero que vocês aprendam como é que resolve, que vai que aparece uma coisa similar em 2021. Beleza? Então um forte abraço, fiquem com Deus. Comente aí se você gostou, se você não gostou, se você entendeu. Qualquer dúvida, estamos às ordens. Forte abraço, clica, compartilha e segue a gente aí no canal. Um abraço, valeu pessoal!